Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam bem-vindos! Essa é a disciplina de História Moderna. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e a nossa primeira teleaula dessa disciplina tão importante é Transformações Culturais na Europa, no início da História Moderna. Todos esses detalhes aqui são fundamentais para você entender o conteúdo geral do que a gente vai estudar durante essa disciplina, tá? Essa questão cultural, o início da Idade Moderna e o termo Europa também. História moderna, primeira pergunta. Por que estudar a história moderna? Qual que é a importância disso? Ora, a história moderna, no período que nós delimitamos de história moderna, aconteceram transformações extremamente profundas a partir da Europa que se espalharam pelo mundo todo. Tá? Foi no período moderno que se iniciou o processo que hoje nós chamamos de globalização, tá? Que interliga o mundo inteiro, principalmente a partir das grandes navegações. É um momento em que a Europa está se expandindo cultural e economicamente. Tá? Ao longo dessa disciplina, a gente vai entender esse processo de expansão da Europa que acaba abraçando o mundo inteiro com a sua cultura e com a sua economia. Tá? E é por isso que a história moderna é tão importante, porque ela vai fundar as bases do mundo atual, da nossa história, certo? Além disso, o nosso foco durante essa disciplina é um foco na Europa mesmo, exatamente porque é de lá que começa esse processo de expansão. Mas isso não significa que só a Europa é importante, é evidente. Por isso que existem outras disciplinas tratando desse período. É que a Europa é o polo que irradia uma cultura e que acaba colocando todo mundo, muitas vezes à força, dentro daquela cultura, dentro daquela economia, certo? No quadro, eu trago uma cronologia, tá, para a gente partir já desse pressuposto. A gente está estudando a história mundial a partir de uma cronologia eurocêntrica. Isso tem que estar claro na nossa mente, né? Como é que é essa cronologia? Começa lá na pré-história, tá? Passa pela Idade Antiga, que vai até 476 depois de Cristo. Tá? O que marca essa passagem da Antiguidade para o Medievo, para a Idade Média? Né? Esse ano aqui. Mas o que acontece nesse ano? A queda de Roma, quando ocorre a invasão bárbara. Tá? E Roma, evidentemente, está na Europa, na Península Itálica. O Império Romano acaba, começa a Idade Média. Tá? Depois, quando que vai acabar a Idade Média? Em 453, com a invasão de Constantinopla, o lado oriental do Império Romano. Ou seja, o foco ainda é o Império Romano. E assim começa a Idade Moderna, que é o período que a gente vai estudar. Tá? Aqui ela vai acabar em 1789. Com o que está acontecendo nesse momento aqui? Está acontecendo a Revolução Francesa, um dos últimos temas dessa nossa disciplina, certo? Novamente, um evento europeu que funda a Idade Contemporânea. Então, essa é uma cronologia possível, tá, de recorte e é a cronologia que a gente está usando para essa disciplina, que foca em Europa. Mas essa primeira teleaula, a preocupação principal é o primeiro momento da história moderna, tá? Porque a própria história moderna, dentro dela, tem várias cronologias, vários processos nesse período aí, tá? Que vai de 1453 a 1789. Várias rupturas vão acontecer ali dentro. A gente precisa estudar o processo. Por isso que nessa nossa primeira teleaula, a gente vai estudar o início, ou seja, a transformação da Europa medieval em Europa moderna, tá? Do ponto de vista especialmente cultural, mas sempre relacionando também principalmente com práticas cotidianas, com elementos econômicos, com as tecnologias aplicadas no dia a dia, tá? Foco na cultura, mas tem que discutir as grandes navegações, tem que discutir vários outros elementos ali do início, o processo de fundação do que seria a Idade Moderna. Tá? Nas nossas próximas aulas, a gente vai continuar estudando esse processo inicial de formação da Europa moderna e depois a gente vai começar na aula 3 e 4 a entender a queda da Idade Moderna, tá? Que vai fundar com a Revolução Francesa, com a Revolução Científica, com a Revolução Industrial, o mundo contemporâneo.
Tá? Então, a importância da história moderna é porque ela funda realmente o mundo que a gente conhece hoje. Tá? É um processo ali dentro que funda. E, ao mesmo tempo, o nosso foco aqui está na Europa a partir dessa cronologia básica, tá? Mas sem nunca deixar de ter claro na mente que isso é uma das formas de cortar o tempo e o espaço, né, para estudar a história. Há várias outras formas que aí a gente discute em outras disciplinas. Mas vamos ver um pouco agora sobre o nosso primeiro conceito. Mentalidade e prática, medieval e renascentista. O primeiro momento de passagem da Idade Média na Europa para a Idade Moderna é o movimento que nós chamamos de Renascimento, certo? Mas para entender bem o que foi esse processo de renascimento, a gente tem que entender as mentalidades no final da Idade Média, ou seja, o jeito que as pessoas pensavam no final da Idade Média e também como que elas agiam no final da Idade Média, para poder então contrapor, perceber o processo de transformação, né, que é o processo do Renascimento, conhecido como Renascimento, tá? Mas não é um nome legal para falar isso, você já vai entender por quê, tá? Mas é um processo de transformação, não tem nada novo, assim, maravilhoso, ressurgindo, não. É uma transformação, certo? Quais são esses elementos, essas mentalidades, essas práticas que vão transformar, que vão mudar ali do medievo para a Idade Moderna? Primeiro, vamos dar uma olhada no quadro, que tem algumas, no final ali do período medieval, né, o medievalismo, as questões culturais desse primeiro momento. Duas características iniciais. A questão do misticismo, que estava infiltrado na população, certo? E também a hegemonia da religião católica. São duas características muito fortes do primeiro momento do final da Idade Média, tá? que terão que ser transformados para a fundação da Idade Moderna. O que eu estou chamando de misticismo? Você pode chamar também de pensamento mágico hermético, tá? Um nome mais chique, sofisticado. O que é esse pensamento mágico hermético? É as pessoas acreditarem que o mundo é guiado pelo sobrenatural, que o mundo, que você pode transformar esse mundo com mágica, com força do pensamento, tá? Ou seja, tem fantasmas, tem deuses, tá? Que moldam esse mundo. E você pode fazer alguma coisinha ali, alguma mágica, algum ritual que vai transformar esse mundo. Se tem uma boa colheita, foi porque os deuses quiseram, ou o Deus católico, né, quis. Se teve uma má colheita, foram forças naturais. E precisa fazer algum ritual para consertar aquilo ali, né? Se sai fogo do túmulo, um processo químico de queima dos gases, da putrefação, oh meu Deus, é o fogo de São Tomé, o corpo está queimando, a alma está sendo purificada, tá? E não um processo químico natural. Tá? Então veja, essa mentalidade mística está muito presente no final do período medieval, será transformada. A outra característica é a presença da Igreja Católica muito forte em volta por toda a Europa. É a única instituição que sobreviveu ao Império Romano. Ela está em cada cantinho da Europa, ela tem um corpo de funcionários, que vai desde o padre até o Papa, tá? Ela tem um conjunto de normas e legislação que diz como essas pessoas têm que agir, e ela tem a pretensão de moldar a Europa, de fazer a Europa se comportar de um determinado jeito. Então, ela pode fazer isso, porque ela está espalhada, ela é a única instituição forte nesse momento do medievo. Tá? E ali também há essa explicação do mundo a partir de uma visão católica, que as pessoas têm que se comportar exatamente como a Igreja Católica, a doutrina indica, para que depois que acabar a vida aqui na Terra, que é sofrida de qualquer jeito, ela possa ir para o paraíso. Então, essa é uma parte da mentalidade. Outro elemento que eu trago no quadro para você é a questão da cultura oral. Isso aqui é fundamental, gente. Olha, a maior parte da população europeia era analfabeta, tá? Não sabia ler. Então, a cultura oral, o jeito de passar as informações era toda verbal, verbalizando, contando. Ou então, como esse exemplo que eu trago aqui de uma iluminura católica,
Por imagens, porque é o jeito que a população consegue observar as coisas. Vale destacar algumas características dessa pintura, certo? Repare que tem pouca profundidade, é uma característica da cultura medieval também. Repare que o pai de Cristo é igualzinho ele. Há uma espécie de simbolismo básico ali, de repetição, não tem nada muito realista, muito natural nessas pinturas. Tá? Então, esse é outro elemento importante. A leitura é muito pouca. As informações são passadas via palavra ou via imagens. Tá? Outra característica desse momento que a gente tem no quadro do medievalismo é a ideia de sociedade provinciana. Ok? Esse quadro aqui mostra o que é a Europa no século XIV, no século XV. Que a Europa, mais ou menos, né? Porque a Europa está aqui, essa coisa completamente torta, porque eles desconheciam, tá? Exatamente, só a partir de meados do século XV que esse mapa começa a melhorar, tá? A Ásia, basicamente é a Península Arábia que se sabe alguma coisa, o resto também bem torto, né? Daqui em diante é absolutamente desconhecido. E a África, o norte da África. Só o que é conhecido nesse momento. E é provinciana porque, apesar de ter várias rotas comerciais passando por toda a Europa aqui, as pessoas praticamente não saem do lugar onde elas estão. Elas são fechadas no seu mundinho, tá? Então, elas não são cosmopolitas, elas não sabem... Isso aqui é o que máximo, o cara mais erudito da Europa conhecia sobre o mundo. Tá? A maioria conhecia basicamente ali a sua pequena vila, seu pequeno feudo. E, ao mesmo tempo, rolava uma enorme insegurança nesse período. Tá? As estradas, muitas vezes, as estradas de um espaço para o outro muito curto, estavam cheias de assassinos, de ladrões, porque a pobreza era muito grande, a expectativa de vida era muito pequena ali. E mesmo se você ficasse lá dentro da sua cidade, ou do seu feudo, da sua região ali, da sua pequena terra, muitas vezes você poderia ser morto tanto pela violência de exércitos, de rebeldes, de ladrão, ou como por pestes, tá? E outras doenças. Então, esse era um ambiente do medieval também, muito fechado, muito provinciano, com muito misticismo, muito medo. E no quadro, algumas coisas começam a se transformar. A partir ali do século XIII, gradativamente vai tendo crescimento urbano, as cidades vão voltando a crescer, porque elas foram reduzidas profundamente durante o período medieval, tá? E a troca comercial, as linhas comerciais aumentam demais. Tá? Nesse processo, que a gente vai chamar de renascimento, né? Esse processo que é social também e mental, a ascensão da burguesia será fundamental. Ascensão da burguesia com o mecenato. Já explico isso aqui. Primeira coisa, o que é burguesia? Burguesia é aquela pessoa que vive no burgo. O que é burgo? É o nome que era dado para a cidade. Tá? Então, burguês, nesse momento, se refere a quem vivia na cidade. Qual que era a atividade das pessoas que viviam na cidade? Ou seja, o que elas faziam para viver? 3 coisas básicas. Tá? Artesanato, criavam produtos para vender, cadeira, mesa, arma, etc. Então, artesanato é a primeira atividade. Segunda, o comércio, comprar de um lugar barato e vender em outro mais caro, né, para ganhar dinheiro com isso. E terceiro, outra coisa que o burguês faz é emprestar dinheiro, é o início do banco, certo? Então, esse é o processo que está acontecendo na Europa nesse momento. Essa burguesia, ela vai começar a fazer o mecenato, que é o quê? Dar dinheiro para artistas, para intelectuais, para criar obras maravilhosas, para criar invenções maravilhosas, para ele se mostrar que é o campeão, que esse burguês é muito melhor do que os outros burgueses e até mesmo melhor do que a nobreza. Tá? Última característica desse processo de renascimento que eu trago no quadro para você é a questão da Península Itálica e o legado romano, certo? Porque a Península Itálica, de certa forma, ela continuou como essa imagem caracteriza muito bem a burguesia, a vida burguesa e a cidade. Do comércio. Porque a Península Itálica, apesar da queda do Império Romano, as cidades ali elas não diminuíram tanto. E a arte, o conhecimento ficou guardado naquela região.
E é ali que vai começar um movimento cultural que a gente chama de renascimento, além desse processo social que eu destaquei para vocês, né? Em que vai acabar lentamente esse misticismo, o domínio da Igreja Católica, o provincianismo, tá? Com força da ascensão da burguesia nas cidades. Renascimento. O Renascimento, então, foi uma transformação na Europa a partir do século XIV, XV principalmente, certo? A Europa vai gradativamente fazer transformações sociais com o crescimento das cidades, com a ascensão da burguesia, né? É aquele que mora na cidade, que faz comércio, que faz artesanato, que empresta dinheiro. Essa burguesia ela começa a investir num novo padrão cultural, porque ela tem dinheiro para fazer isso, né? E ela quer, ao mesmo tempo, mostrar distinção do resto da população, se dizer superior ao resto da população, então ela paga inventores, ela paga artistas para fazer pinturas, para fazer textos, para inventar coisas novas, diferentes, e poder dizer, olha, eu financiei isso daí, olha que maravilha, né? Olha como é que eu sou importante, porque ela queria se destacar, tá, do resto dessa população. Isso acaba fomentando toda uma transformação social, que começa na Península Itálica, porque ali ainda estão as maiores cidades por causa do legado romano, né? E vai se espalhando. Mas quais são as características desse renascimento? Trago no quadro para você algumas. Primeiro, a definição básica. O Renascimento foi um movimento cultural ocorrido entre os séculos XIV e XVI, tá? Que transformou as formas de pensar e agir dos europeus. Essa é a definição básica escrita. É um movimento cultural que vai mudar o jeito que as pessoas se comportam, tá? E a forma como elas agem, expandindo da Itália para o resto da Europa. Começando na Itália, dizendo melhor, e também surgindo em outros pontos da Europa toda, tá? Quais são as características dessa transformação? Retomada da cultura greco-romana. Isso vai ser muito forte. Eles vão querer pular a Idade Média, ali que surge a ideia de Idade das Trevas para o período medieval. Aí eles vão ler os clássicos novamente, tá? E vão dizer que agora a gente está recuperando o que foi abandonado pela Idade Média, tá? E porque a Idade Média era a Idade das Trevas, o que é uma mentira, porque durante a Idade Média, tá? Se lia os clássicos. É só você pegar Agostinho, Agostinho de Hipona, o Tomás de Aquino, são todos pensadores da Idade Média que estudaram Aristóteles, Platão, etc. Mas, nesse momento, os pensadores do Renascimento vão dizer que estão recuperando o que foi abandonado, a beleza humana que foi abandonada. Outra característica é o antropocentrismo e o humanismo. O que são esses elementos? Tá? O antropocentrismo é parar de explicar o mundo a partir da vontade de Deus. Começar a explicar o mundo a partir do próprio ser humano. Veja, não é o abandono da religião, tá? Não entenda mal isso. Os renascentistas não descartam a existência de Deus, eles não descartam a religião, eles simplesmente dizem o seguinte, olha, Deus criou o ser humano com cérebro, com inteligência, capaz de explicar o mundo que Deus também criou. Então, o ser humano que tem que estar no centro do conhecimento, ele que tem que explicar o mundo, porque Deus deu essa habilidade para ele. Tá? Quem adere a isso é chamado de humanista. Tá? Então, é um rompimento com a forma de produzir conhecimento anterior, que tinha que se ler a palavra de Deus e simplesmente reproduzir ela na Terra, tá? Sem romper com a igreja. O outro ponto que eu trago no quadro, característico do Renascimento, é a questão do naturalismo e realismo. Professor, mas não é a mesma coisa naturalismo e realismo? Mais ou menos. O natural é você conseguir reproduzir nas imagens, nas esculturas, o movimento natural do corpo, as expressões naturais do corpo ou do ambiente, tá? Agora, ele pode ser realista ou pode ser idealista. O que significa realista? Retratar tal como é. Se a pessoa é feia, ela vai ser feia, tá? Agora, o idealismo pode ser natural também. São os movimentos naturais, mas o mais perfeito possível. Percebe? Durante o Renascimento, a gente tem esse naturalismo com o realismo, nas pinturas, nas imagens. Outro elemento que eu trago aqui é a questão do
racionalismo, tá? Que é explicar o mundo pelo seu funcionamento. Em vez do pensamento mágico, é tomar o mundo pelo funcionamento dele próprio. Por que as coisas pegam fogo? Porque algum Deus quis? Não, vamos ver como é que funciona isso. Por que a colheita foi boa num ano e foi ruim na outra? Será que foi por causa da chuva? Então, é romper ali com aquele pensamento mágico e começar a trabalhar com o pensamento racional. Isso aí foi lentamente, tá? Foi se desenvolvendo, teve vários conflitos. O individualismo é aquela ideia do mecenato, por exemplo, está muito característico do individual. Porque na Idade Média a gente tem os 3 estamentos. O clero que reza, o nobre que briga e o plebeu que trabalha, tá? Agora, e as pessoas eram encaixadas nessa caixinha. Agora surge a ideia de indivíduo, de individualismo, mais do que indivíduo, de individualismo. Eu sou diferente do resto. Eu não simplesmente me encaixo numa caixinha dessa. Também surge muito forte com o Renascimento. Além disso, vão ter várias invenções, várias pinturas muito famosas. Uma delas é a que eu trago no quadro para você agora, que é a famosa pintura na Escola de Atenas. Reparem algumas características aqui, né? O realismo, tá? E o naturalismo, o movimento dos corpos, as características das pernas, tá? O rosto de cada um individual, diferente daquelas pinturas medievais, e a profundidade, que não tinha nas pinturas medievais, porque o espaço, essa profundidade é coisa do domínio de Deus. Você não pode reproduzir o espaço numa imagem, tá? No período medieval, porque isso aí é coisa de Deus, você não mexe com essas coisas. Mas aqui no período renascentista, as técnicas vão melhorar muito, a ideia de reproduzir na natureza, o realismo, tá? Vai crescer demais, rompendo com aquela mentalidade teológica que eu tinha comentado antes. As invenções, tá? Vou destacar essas duas aqui primeiro, porque as outras eu quero mostrar imagens para você. Contas dobradas é uma coisa banal para o dia de hoje, é simplesmente aquele esquema de uma empresa ter a entrada do caixa, o crédito e o débito do lado, tá? O que vai receber e o que vai pagar. Surge no período do Renascimento essa ideia, que vai, claro, ajudar muito na economia, no comércio. O relógio mecânico, que nesse momento aqui não vai ser tão importante para mudar a vida das pessoas. É mais um elemento de status, para marcar individualidade. Tá? Só na Revolução Industrial é que isso vai servir para marcar mesmo as tarefas, o dia a dia das pessoas, acelerando demais a forma como a gente entende o tempo. Tá? Os tipos móveis são a imprensa, que eu já mostro o que é o tipo móvel para você ter em mente direitinho. E também a gente tem as caravelas e a navegação a bolina. Vamos ver isso aí. Com calma. Ó, aqui é o tipo móvel, é essa imprensa, né, que permitiu a produção de vários livros em grande escala. Você vai encaixando as letrinhas aqui nesse molde, você pega as letrinhas aqui, encaixa no molde, depois você põe aqui e vai prensando o papel, aumentando muito a produção de livros e permitindo a alfabetização, tá, e a divulgação do conhecimento, que antes não tinha acesso, ninguém tinha acesso a isso. Só os monges, só os nobres, só a elite mesmo, tá? Finalmente, a navegação a bolina da caravela. O que é a navegação a bolina, esse nome esquisito? Essa capacidade de navegar quase contra o vento. O vento está vindo nessa direção, repare bem, bate na vela, a vela está nessa posição aqui, ele bate na vela e joga para trás a pressão dele. Tá? Só que como a caravela está de lado, ela não vai vir para cá, né? A força principal seria vir nessa direção aqui. Ela não vai vir nessa direção porque a borda dela não permite. Ela tomba e acaba fazendo pressão para onde? Para ir para frente. Isso aqui vai ser fundamental para as grandes navegações. Sem isso aqui, seria difícil contornar a África. Os europeus não conseguiriam sair daquela região ali do Mediterrâneo e da África do Norte. Então, o Renascimento foi um processo de mudança de comportamento, mas também de inovações técnicas fundamentais. Grandes navegações. O Renascimento, que vai mudar socialmente a Europa e que vai mudar também o meio de agir dos europeus, os meios de pensar dos europeus, vão ser transformados ali no período do Renascimento, vai permitir a invenção da caravela, primeiro pelos portugueses, tá?
mas vários outros países da Europa vão desenvolver navios capazes de navegar bem pelos oceanos, vão permitir as grandes navegações. As grandes navegações, alguns historiadores, né, eu considero isso também, é um primeiro passo para a globalização. Tá? Primeiro passo que a Europa expande para colocar todo mundo dentro da sua cultura, dentro da sua economia. Claro que aí vai haver vários conflitos, né? Mas é o primeiro passo para que isso aconteça. Tá? Então, os elementos, as características das grandes navegações, o que motiva as grandes navegações, eu trago no quadro para você. Tá? Aqui eu coloquei motivações por classe social. Tá? Que eu acho muito importante entender porque cada um foi fazer o negócio, né? Primeiro aqui a gente tem o rei. Por que o rei saiu, financiou, pagou, que era caríssimas essas caravelas? Era um absurdo o preço de uma caravela desse. É mais caro comparando que comprar um Boeing hoje em dia, um avião caríssimo, tá? Era muito caro essas expedições. Por que o rei vai fazer isso? Porque ele tinha expectativa de ganhar novas receitas. Descobrir novos lugares para arrancar riquezas desses lugares, seja ouro, seja novas plantas, terras cultiváveis, tá? Produtos para comercializar principalmente. Esse é o motivo do rei se jogar nessas expedições, pagar essas expedições para ele enriquecer, mas também para ocupar a nobreza. Repare que todo nobre, ele é um potencial rei. Todo nobre, um duque, um conde, o que for, principalmente o duque que está lá em cima, né, na escala dos títulos, ele é um potencial rei, cara. Se ele resolve se revoltar, se ele se irrita com o rei, se ele consegue juntar um exército, se ele consegue juntar uma força ali, um apoio de outros nobres, ele pode simplesmente matar o rei e tomar o lugar desse rei. Tá? Então, ocupar o nobre é muito importante. As grandes navegações servem para ocupar os nobres. Seja eles pagando também essas navegações, seja o rei dando cargos para eles organizarem as navegações, né, as expedições marítimas, seja o rei também dando terras para esses nobres cuidarem fora da Europa. Como, por exemplo, as capitanias hereditárias no Brasil. Você vai dar para os nobres se ocuparem e darem dinheiro para você e para eles próprios, né? Que aí a gente tem um outro motivo, né? A motivação dos nobres para fazer isso, que está no quadro. Qual que é a motivação dos nobres? A gente tem no quadro ali as motivações da nobreza, né? Oportunidade de novos cargos, como eu disse, né? Funções, seja de governadores gerais, seja de juízes, tá? Ou seja, mesmo ter uma terra e botar gente para trabalhar lá, como aconteceu no Brasil, na América em geral. E com isso ganhar mais dinheiro. Tá? Essa era a motivação da nobreza. E a Igreja Católica? Expandir a fé, levar a fé católica para todo mundo, para ter mais fiéis. E tendo mais fiéis, além de expandir a cultura, porque eles queriam, tá? Não é simplesmente um motivo comercial, porque eles queriam muito expandir a fé católica, eles acreditavam nisso, nesse período, tá? Fortemente. A necessidade de todo mundo se tornar católico. E, claro, expandir as receitas, ganhar novas receitas, tendo mais fiéis, você vai ter dízimo, etc, etc. Tá? E a burguesia, o pessoal que estava lá na cidade, fazendo comércio, artesanato, emprestando dinheiro. Ampliar os negócios, criar novas rotas comerciais, encontrar novos produtos para comercializar. Poxa, faltou quem? O povo. O povo queria fazer o quê? Sair fora da Europa. Aquilo lá era um inferno, era muito ruim a vida ali. Expectativa de vida era de 30 anos, as pessoas passavam fome o tempo todo. Tá? Então, emigrar para uma vida melhor. Essas são as características desse momento. Por isso que todo mundo saiu nas navegações. Tá? No quadro, eu trago para você por que Portugal foi pioneiro, né? Os fatores do pioneirismo luso. Aí tem muita discussão entre os historiadores de qual que foi mais importante, tá? Mas vamos lá. Centralização política precoce. Portugal foi um dos primeiros estados a terem um rei mandando em toda a sua região, como a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então ele pôde financiar ter dinheiro, né? O rei tem dinheiro suficiente para financiar essas expedições. As guerras de reconquista. Portugal e Espanha expulsam os muçulmanos da Península Ibérica e já avançam sobre o norte da África. E ali aconteceu o quê? Eu consigo sair de barco, eu consigo conquistar outras terras.
Então, eu vou continuar. E ela foi descobrindo a Ilha da Madeira, a Ilha do Cabo, várias outras regiões, expandindo pela África e depois acabou chegando aqui na América, né? Então, essa motivação já expansionista de guerra ajuda Portugal, porque ela foi a primeira a sair, digamos assim, da Europa ali, que estava desconfortável e saiu da Europa. Posição geográfica, toda cercada por mar, os progressos técnicos, como eu disse, a criação da caravela, navegação à bolina, né, quase contra o vento. Aqui as rotas principais de Portugal, que estão em azul, né? As rotas que eles acabam criando, chegam aqui no Brasil, dão a volta. O principal é isso aqui, gente. Chegar na Índia. No início, o Brasil não é nada. Lá, Japão, Ásia, não é tão preocupante. O importante para Portugal nesse início era chegar aqui direto, sem ter que passar por dentro, que tinha que negociar com os islâmicos, os muçulmanos, né? Com o pessoal aqui da Península Ibérica, não dava certo. A mesma coisa fez a Espanha, foi lá para o outro lado, né? Como ela colonizou aqui, ficou mais fácil de dar a volta para fazer comércio com essa região aqui. Mas sempre escapando da meiuca aqui da Europa, que era muito bagunçada. Tá? Tinha que pagar muito imposto para muita gente que mandava nas rotas comerciais dali. Por isso que ele resolve dar a volta. Tá? Avançando aqui, eu vou fazer essa leitura aqui das condições de viagem para você ter uma ideia da tragédia que eram essas viagens. Não era fácil fazer isso. Tá? Além de ser caro, era muito, muito, muito perigoso. Vamos lá, acompanhe esse texto aqui que é um trecho de um diário do Fernão de Magalhães. Tá? Já não tínhamos mais nem pão para comer, mas apenas polvo impregnado de morcegos e que tinha um fedor insuportável por estar empapado em urina de rato. A água que nós víamos forçados a tomar era igualmente pútrida e fedorenta. Para não morrer de fome, chegamos ao ponto crítico de comer pedaços de couro. Era muito difícil a vida dentro dos barcos. Muita violência, pouco espaço para ficar, tá? Fome constante. Os caras tinham uma bolacha muito ruim, dura, de farinha e carne seca. Tá? Que quando acabava, vivia de qualquer coisa que tinha lá, de rato, barata, couro, certo? E acontecia, porque eles estavam navegando meias escuras no início, principalmente no início. Então, o sofrimento dessas viagens, 40% dos navegantes, os marujos, etc., morriam nas viagens, em média. A cada 3 barcos que saíam, 1 afundava. Então, não era um negócio fácil, além de ser caro. Por isso que era preciso um grupo enorme de pessoas para manter isso daí. Por isso que eu falei, olha, precisa da motivação do rei, precisa da nobreza, precisa da burguesia. Senão, não ia acontecer esse processo importantíssimo que vai mudar o mundo inteiro, que foram as grandes navegações. Imaginário das grandes navegações. Certamente você já deve ter visto filmes de extraterrestre, né? Independence Day, ou até mesmo o ET Bilu na televisão. A gente ri, faz piada dessas coisas que aparecem, ou se diverte com os filmes de extraterrestres diversos que tem, Star Wars, Jornada nas Estrelas, entre tantos outros. Tá? Bom, na época das grandes navegações, eles também se divertiam com essas coisas, se divertiam e passavam medo. Tá? Isso é o imaginário das grandes navegações, que eu trago no quadro para você. Quais eram as crenças dos europeus durante as grandes navegações? Quais os efeitos dessas crenças nas ações dos europeus? Ou seja, será que essas coisas que hoje a gente vê como brincadeira, né, que eu comentei, de extraterrestre, etc., os europeus tinham esse tipo de imaginário em relação ao mundo que eles estavam descobrindo? E qual que era o efeito dessas coisas na vida efetiva deles? Será que mudava alguma coisa? Será que eles acreditavam nisso? Vamos pensar a partir de algumas pinturas muito legais que a gente tem aqui. A primeira é essa pintura que eu recomendo que vocês procurem na internet, do Hieronymus Bosch. Procure os quadros deles, são muito lindos. Se chama Jardim das Delícias Terrenas, tá? 1504. Isso aqui retrata o que seria o paraíso na Terra, tá? Para um grupo de pessoas, tá? Que vivia na miséria quase absoluta,
que comia coisas como aquelas das grandes navegações, no dia a dia, o paraíso era poder ter fartura de comida, de festas, de sexo também, a fartura em geral. E eles acreditavam que podiam encontrar uma terra como essa aqui, não precisava esperar morrer para ir para o paraíso. O paraíso poderia ser encontrado aqui na Terra. E isso alimentou o imaginário das grandes navegações. A parte positiva desse imaginário, né, de encontrar a terra dos rios de mel, das fontes de leite, e de carne farta, comida farta. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro imaginário ali, que é desse outra imagem que eu trago no quadro para você, que é dos monstros, ó, aqui os monstrinhos atacando a caravela, tá? Gigantes, o terror absurdo, né? Que alguns achavam que as terras, não só no mar, nas terras também, os vários monstros, as pessoas completamente diferentes, você vai achar várias figuras monstruosas, várias imagens monstruosas desse período também, tá? A mais engraçada que eu considero é a ideia do peixe voador, né? Que existe realmente um peixe que ele dá um salto e ele plana durante um longo espaço, por um longo período de tempo grande e por um espaço grande também, que ele consegue planar, né? Mas é pequeno esse peixe, ele não afeta nada, mas os europeus estavam conhecendo nesse momento, tá? Nessa época que os europeus estavam conhecendo essas novidades. E aí, como é que eles reproduzem isso na Europa em desenhos? Um peixe gigantesco voando, atacando os barcos. Tá? Então, eles tinham medo, sim, das grandes navegações, tanto pelo esse imaginário que cercava, quanto as coisas reais que aconteciam. Tá? O que é, então, afinal de contas, esse imaginário? Eles acreditavam nesse negócio todo, de paraíso na terra, de peixes voadores? Eles mudavam o jeito deles se comportarem? Vamos dar uma olhada na resposta que eu dou para você. Tá? Em um ambiente extremamente supersticioso, a gente não pode esquecer do misticismo, do pensamento mágico que circulava na Europa. As crenças europeias das grandes navegações eram uma expressão exagerada, tá, de coisas reais que aconteciam, o peixe voador, ou as mortes que aconteciam no mar, e das terras maravilhosas que eles encontravam. Era uma expressão exagerada, divertida e publicitária, de encontro com novas realidades. Ou seja, as pessoas olhavam aquelas novas realidades, seja pelas coisas ruins que aconteciam, seja pelas coisas boas que aconteciam, e eles exageravam dentro daquele imaginário supersticioso que eles já tinham. Os navegantes dificilmente acreditavam nessas coisas, gente. A população que ficava na Europa, muitos acreditavam nesses eventos, nesses monstros fantásticos, tá? Agora eu trago no quadro uma questão para você, tá? Interação. Qual o contexto histórico da citação a seguir? Então, olha, vamos ler aqui e você me diz aí de onde você acha que eu tirei esse texto aqui. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tá fácil essa, hein? Pensa um pouquinho sobre essa expressão aí, tá? Responde que daqui a pouco eu volto.
Leu com calma? Leu com cuidado? Eu acho que essa aí está bem fácil, né? Esse é um outro trecho de um diário de viagem, tá? Das grandes navegações, que relata exatamente a expectativa das pessoas que se lançavam nisso. Tinha que ter muita crença de que poderia ganhar dinheiro, de que a vida iria melhorar para fazer essas grandes navegações, além de ter alguém com muita grana e poder para financiar essas navegações, porque elas são extremamente perigosas, tá? E, como eu disse, muita gente morria, de cada 3 caravelas, uma afundava, não conseguia voltar, né? 40% da tripulação falecia durante as viagens, em média. Doenças horríveis como escorbuto, né, que é a falta de vitamina C, porque eles comiam basicamente bolacha e carne seca, né, falta vitamina C, e aí começa a ter hemorragias, né, aquela famosa hemorragia na gengiva e tudo mais. Então era uma situação bastante precária, tá, mas que era motivada pela busca de riquezas, pela possibilidade de ascender na vida, e graças também a toda aquela transformação do Renascimento, sem a mudança de mentalidade, tá? Sem a mudança nas práticas, sem o crescimento das cidades e do comércio e das invenções, dificilmente as grandes navegações aconteceriam como aconteceu e que acabou mudando toda a nossa vida, tá? E é isso que vai tratar os nossos próximos conceitos. O encontro dos europeus com os africanos. No início, ali por volta do século XIV, se você pegar mapas ali do Fra Mauro, por exemplo, século XIV não, século XV, 1459, você encontra mapas do Fra Mauro, que era um cartógrafo muito importante da Europa naquele momento, né? A Europa já tinha uma ideia um pouco melhor do que seria a África, um pouco melhor do que seria a Ásia. Mas, de qualquer forma, era um mundo completamente deformado, tá? Os europeus estavam conhecendo a África naquele momento, eles estavam começando a se expandir para o mundo. E o primeiro continente que ele foi mais conhecido, né, foi a África, que eles conseguiram circundar em volta dela, lentamente aprendendo o que era aquilo ali, tá? Porque antes eles tinham contato com a África, claro que tinha, com a parte do norte da África, né, acima do Saara, conhecido como África Mediterrânea, tá, por causa do mar Mediterrâneo, que era o laguinho que todo mundo passeava ali dentro, fazia muito comércio, muitas trocas, além das guerras que eles travavam com os muçulmanos que dominavam a África Mediterrânea, certo? Então Portugal dá o primeiro passo, né, invade a cidade de Ceuta, na África do Norte, e depois vai expandindo por toda a África. E a questão que a gente tem que pensar é o que vai acontecer nesse processo, desse encontro entre os europeus e os africanos. O que eram os africanos e quais foram as intenções dos europeus. No quadro, a gente tem um pouco sobre essas representações sobre a África, tá? Que os europeus criaram. Eu divido em 2 representações, 2 jeitos dos europeus enxergarem a África. O jeito positivo, que está bem de acordo com a realidade, que eram cidades muito ricas, muita riqueza, cidades enormes e uma enorme pluralidade de povos que iam desde de povos islâmicos no norte da África e em outras religiões, né, até as diversas religiões que havia na África, como, por exemplo, o candomblé dos iorubás, que é muito importante para o Brasil. Por quê? Porque muito importante a cultura, né? Mas infelizmente chegou no Brasil a partir da escravidão atlântica. Muito importante juntar esses 2 nomes, tá? Escravidão africana atlântica, 3 na verdade, porque é uma escravidão diferente que vai se estabelecer depois do início das grandes navegações, ok? Mas de qualquer jeito, nesse momento, os europeus olham para a África e percebem cidades enormes, tão grandes como Amsterdã, que era a maior cidade da África, prédios como esse que eu trago no quadro para você, construções no Império Mali, né? Gigantescas, muito poderosas. Isso aqui é da altura de um ser humano, tá, gente? Aqui não está dando para ver perfeitamente, mas cidades muito grandes, muita riqueza, uma metalurgia excelente, tá? Superior à dos europeus em vários aspectos, a metalurgia africana,
Então, tinha uma variedade muito grande de riquezas. O sal, o ouro eram produtos de muito valor comercial que a África tinha em grande quantidade, produzia em grande quantidade, além de outros metais, as que, inclusive, o Portugal comprava ferramentas, metais, ligas, na África e ia vender na Índia, porque não tinha nenhum dos dois lugares, nem na Europa, nem na Índia, naquela qualidade. Tá? Então, havia uma riqueza e os europeus sabiam dessa riqueza. Mas, ao mesmo tempo, eles construíram uma visão negativa dos africanos como bárbaros amaldiçoados. Então, a gente tem que entender esse mapinha aqui, que isso aqui, na verdade, é um mapa, tá, gente? Para entender essa questão aqui dos bárbaros amaldiçoados. O que é isso aqui? Aqui, ó, é o Orbis Mundi, tá? É o mapa mundo, mas como um símbolo. Eles conheciam basicamente a Ásia, que está aqui em cima, nesse caso, a Europa e a África, que está nesse canto aqui. Aqui tem o Mar Mediterrâneo, tudo em volta cercado de água, né? Tudo em volta cercado de água. E aqui o Mar Vermelho, separando a Ásia da África, e vários rios e lagos e outros mares que tem aqui separando a Europa da Ásia. Mas repare nesses nomes aqui, ó. Sem, Yafé, Chã. Também conhecido como Sam, Jafé e Cã. Tá? Quem são essas figuras? Reparando aqui, ó, que Cã está na África. Tá? Essas três figuras são os filhos de Noé, que povoaram o mundo depois do dilúvio, segundo a explicação religiosa, que é a que prepondera na Europa nesse momento. Tá? Religiosa cristã. E na história, para quem conhece, sabe que Cã ofendeu o pai quando pegou ele numa situação desconfortável, né, que tinha tomado um pouco mais de bebidas alcoólicas, né, ficou numa situação meio desagradável e o Cã assistiu aquilo e fez piada do pai. Aí o pai amaldiçoou o Cã, tá? Inclusive que ele iria servir aos outros irmãos para o resto da vida, tá? Eles e os seus filhos. Repare que a África é que foi povoada por Cã e por seus descendentes. Isso vai servir como uma desculpa para a escravidão africana, porque afinal de contas eles são amaldiçoados, são bárbaros. Tá? Essa é a visão negativa que acabou ficando. Mas vamos dar uma olhada no quadro em outros elementos importantes dessa discussão sobre a África. Tá? Questão da escravidão, efetivamente. A África já tinha escravos antes da chegada dos europeus. Tá? Era um sistema nativo de escravidão que era semelhante ao sistema servil que tinha na Europa. Tá? Era uma escravidão não hereditária. O escravo, em geral, na África, ele tinha o perfil do servo na Europa nesse momento. Lembrando que na Europa também tinha escravo na concepção que a gente tem, né? Daquela pessoa que pode ser vendida, que ela tem o trabalho compulsório, obrigatório, certo? Também tinha na Europa, tinha essa escravidão também na África em pequena quantidade, mas a maior parte do que se considera escravo na África nesse momento era muito semelhante ao trabalho servil na Europa. Tá? E era não hereditário. Se eu era escravo, meu filho não necessariamente seria um escravo. Por que acontecia escravidão na África? Motivada por guerra, ou seja, você perdia a guerra, podia virar escravo, por dívida, para pagar a sua dívida, ou uma punição por crime. Tá? Virava escravo porque cometeu algum crime. Os árabes vão introduzir o tráfico de seres humanos, ou seja, vão caçar pessoas para vender como escravos. Tá? Principalmente na costa norte ali da África. Tá? Outro elemento vai ser o estabelecimento dos europeus do sistema atlântico. O que é o sistema atlântico? É a retirada em massa de africanos, de diversas etnias, de diversos povos, né? Retirada deles da terra natal deles e trazer eles através do Atlântico para a América para serem escravos na América. É uma das maiores diásporas, é a maior diáspora da história humana. Tá? Isso vai afetar a dinâmica econômica na América e a dinâmica econômica na África, que aí sim se tornará muitos dos povos ali se tornarão vítimas para serem escravizados e outros grandes reis irão se tornar escravagistas. A base econômica de alguns grandes reis será caçar pessoas para vender como escravos para trabalhar na América. E aqui a América vai se tornar um pequeno grupo de senhores
e um mar de 40%, 60% de escravos, como aconteceu no Brasil. Tá? Esse encontro, então, vai mudar o mundo inteiro. Essa expansão europeia que vai criar esse comércio atlântico que vai mudar o mundo inteiro. Esse é um dos resultados da expansão europeia no início da Idade Moderna com as grandes navegações. Reforma protestante. A Europa, no início da Idade Moderna, está passando por transformações culturais. Está conhecendo novos povos, está mudando o seu jeito de pensar, seu jeito de agir, criando novas invenções. Tá? E não foi só isso, não. A religião também mudou muito nesse período, que é o que a gente chama de reformas protestantes. No Brasil, normalmente, a gente fala dos evangélicos, né? Que são, vamos dizer, são as várias vertentes que aqui no Brasil dos protestantes que surgem lá no século XV, tá? Na Europa, num processo de rompimento da Igreja Católica. Né? Seja protestante ou católico, são todos cristãos, mas ali acontece a ruptura, bastante conhecida. Mas vamos dar uma olhadinha como é que ela aconteceu. Né? No quadro, eu trago as condições de possibilidade. O que permitiu acontecer a reforma protestante? Ou seja, a quebra da religião cristã em inúmeras vertentes diferentes. Tá? O que permitiu? Porque, afinal de contas, a religião católica naquele momento ela era muito poderosa, a igreja. Tinha capacidade de controlar a Europa. Tá? Mas aconteceu várias transformações. Primeiro, expansão comercial e urbana. Tá? As cidades crescem, a troca de informação vai aumentar muito, então as pessoas vão mudando suas formas de pensar, tá? E também de agir. A religião católica não estava atendendo a essas mudanças do comércio, do crescimento das cidades. Era uma religião que coube muito bem no mundo agrário da Idade Média, tá? Mas aqui já estava começando a se transformar. Ao mesmo tempo, a gente diz em relação à expansão do racionalismo. Ou seja, explicar o mundo a partir do próprio mundo. Então, aquilo ali, a Igreja Católica teve dificuldade a atender essas transformações, certo? Formação dos estados modernos. O medievo, a Igreja é todo fragmentado, com um monte de reis, com um monte de duques, condes, mandando em territórios cada vez menores. Tá? Só que agora, aqui, nesse momento, vão começar a surgir grandes reis que vão querer peitar a igreja, enfrentar a Igreja Católica para ter mais poder sobre o seu território e tirar o poder da Igreja Católica. A invenção da imprensa, tá? Que levou o conhecimento, livros para boa parte da população, inclusive a Bíblia, tá? Que era tudo em latim e só o clero que tinha ela, que podia ler ela, explicar ela para o povo. A partir da invenção da imprensa, você podia espalhar ela para todo mundo, tá? A gente vai ver como Martinho Lutero fez isso. E a corrupção da igreja, né? A igreja era extremamente corrupta nesse momento, tá? Com venda de objetos sagrados, com venda de terreno no céu, com várias trapaças, digamos assim, além do despreparo total do clero. Tinha padre que não sabia ler e estava ali pregando, falando qualquer coisa, tá? Até porque era latim as missas, então muitas delas, então a população também não entendia direito, certo? Então era muito complicada a situação da igreja naquele momento, aí vai surgir outras vertentes, tá? Eu trago no quadro primeiro o caso do Martinho Lutero, né? Que é o principal, né? O principal nome, mas tiveram vários outros rebeldes antes do Martinho Lutero, tá? Mas ele vai ser o mais famoso e aquele que vai realmente iniciar o processo de fragmentação. No quadro, eu trago algumas características do pensamento dele, tá? Do luteranismo. Então, o líder, né, do luteranismo, Martinho Lutero, essa figurinha aqui, né, que viveu durante o século XV, final do século XV, início do século XVI, tá? O foco do luteranismo, o epicentro, é o Sacro Império Romano Germânico, um espaço ali que tem a Polônia, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, tá? Vários, até o norte da Itália ali, está dentro do Sacro Império Romano Germânico, que
tem um monte de gente mandando aquilo ali, tá? Tem um monte de rei que está sendo pressionado pela igreja e explorado pela igreja católica. Tá? Pequenos príncipes, reis, monarcas, que por eles serem pequenos, eles sofriam muita pressão da igreja católica. Tá? E aí isso vai motivar a própria população do Sacro Império Romano incentivar o Lutero e apoiar o Lutero, porque ele defendia essas questões aqui, olha, a fragmentação político-administrativa. Ele cobrava que a igreja, tá, fosse mais fragmentada, que cada região tivesse um líder, e não ela centralizada na vontade do Papa. Tá? E, ao mesmo tempo, ele ajudou a resistência desse pessoal aqui, né, contra essa exploração da igreja, exatamente porque ele defendia a fragmentação. Ó, cada pequeno condado, cada pequeno reinado cuidaria da sua própria igreja, né? Teria o seu próprio líder religioso, não precisava ficar seguindo o Papa o tempo todo. Tá? Então, isso aqui motivou demais. Ele foi apoiado por vários nobres do Sacro Império Romano Germânico, foi protegido pelos nobres e pela burguesia também, mas principalmente pelos nobres. Tá? E para espalhar as suas ideias, os seus princípios. Quais são esses princípios? Estão aqui. Primeiro, retidão e generosidade. A igreja vivia no luxo. Ele falava, não, você não tem que viver no luxo, você tem que viver com o mínimo e ser generoso com quem precisa. Descentralização, ou seja, nada do Papa mandando, cada um manda no seu cantinho. Tá? Livre interpretação da Bíblia. Qualquer um pode ler a Bíblia, você não precisa de um padre para te explicar o que está na Bíblia. Tá? E ele vai, inclusive, publicar a Bíblia em várias línguas por toda a Europa, o Lutero. Tá? Salvação pela fé e arrependimento. Você não depende da igreja para obter a salvação, para obter o paraíso, da bênção do Padre. Se você tiver fé e se arrepender dos seus pecados, você se comunica direto com Deus, você lê sozinho a Bíblia, você não depende de ninguém para isso. Tá? Então, isso aqui dá muito poder para as pessoas, muito. Tá? E, finalmente, a eliminação de rituais e simbolismo, né? Que talvez seja a marca que mais fica do Lutero, é essa ideia dele acabar com as imagens na igreja, né? Tirar vários rituais da igreja, tá? Vários sacramentos, digamos, deixando ela mais retida, mas sem tantos rituais, sem tantos símbolos. Isso vai ser as ideias mais populares do Lutero, mas todas essas outras também são fundamentais e são apoiadas por parte da população que estava sendo, de certa forma, explorada pela Igreja Católica. Tá? Adiantando mais uma vez, a gente tem um outro reformista que vai seguir a ideia do Lutero, que é o Calvino, que eu trago no quadro as características do Calvino para você. Né? Então, o calvinismo, também conhecido, né, eu já trago aqui embaixo as vertentes do calvinismo. Tá? Porque todo mundo é calvinista, só que cada lugar da Europa tinha um nome para isso. Por exemplo, na Inglaterra eles eram os puritanos, na Escócia eles eram os presbiterianos, na França eles eram os huguenotes, tá? Mas todos eles seguem a doutrina calvinista, que é do João Calvino, que ele, imagenzinha dele, século XVI, depois de Lutero, ele vai começar a sua divulgação. O centro, né, do pensamento do Calvino é na Suíça, muito apoiado pela burguesia. Tá? Ali eram cidades enormes, com muito comércio, havia hegemonia burguesa comercial, que queria uma outra coisa, além daquelas explicações da Igreja Católica, que, novamente, tá? Queria resistência à exploração da Igreja Católica, que cobrava vários impostos, dízimos sobre essa burguesia, e ainda dizia que eles eram amaldiçoados, que a burguesia que vivia de juros, da usura, né, que enriquecia muito, ela não era bonito aquilo ali, era ruim perante Deus. E o que o Calvino vai falar? Quais são os princípios que vão fazer com que o Calvino seja tão reconhecido por essa burguesia suíça que irá apoiar o seu pensamento? Primeiro, predestinação absoluta. Tá? O que é essa... eu vou colocar... Predestinação absoluta, retidão privada e pública, ou seja, ficar quietinho na sua casa, não ter muito luxo, não fazer muito, não se mostrar demais. Trabalho e riqueza, tudo isso está associado.
A ideia básica do Calvino, simplificada, é que todo mundo já tinha nascido predestinado, tá? É uma característica das pessoas, elas já eram predestinadas. Deus já tinha escolhido quem iria para o paraíso. Se a pessoa trabalhasse e ficasse rica, isso era um sinal de que ele era escolhido. Ora, quem trabalhava e ficava rica nessa época? Só a burguesia. A nobreza era rica, mas não trabalhava, tá? E ficava se mostrando o seu luxo. A plebe, em geral, trabalhava muito, mas era pobre, nunca ficava rica. Quem tinha essas características era um burguês, então ele já era marcado, era um sinal de que ele iria para o paraíso. Então isso foi muito apoiado pela burguesia. Tá? Então isso é o início da Reforma Protestante. Terão outras motivações, além dessas, terão outros personagens e também terá um contra-ataque da Igreja Católica. Anglicanismo e Reforma Católica. Lutero e Calvino foram os primeiros grandes reformistas da Igreja Católica. Eles são católicos, mas eles rompem com a Igreja Católica pensando novos valores, tá? Valores que serão apoiados pela nobreza, que era explorada pela Igreja Católica, que queria mais autonomia, e também pela burguesia, que também era explorada e era mal vista pela Igreja Católica. Mas, a partir dali, vários outros pensadores romperam com a Igreja Católica, fundando a sua própria igreja e, ao mesmo tempo, a Igreja Católica resolveu reagir. E é isso que a gente precisa ver agora. Primeiro, com o anglicanismo. No quadro eu trago uma figura muito conhecida, uma imagem muito conhecida, esse senhor aqui, ó, Henrique VIII, que casou 6 vezes. 6 vezes, tá? Muita gente fala que o Henrique VIII, então, ele foi fundador da Igreja Anglicana, da Igreja da Inglaterra, num processo de rompimento com a Igreja Católica. Ele teria feito isso porque ele queria casar várias vezes. Não é bem esse motivo, tá, gente? O verdadeiro motivo do Henrique VIII romper com a Igreja Católica é que ele pôde ter mais poder sobre a Inglaterra, se tornar um rei mais dominante sobre o território, decidir não só as leis terrenas, mas as leis espirituais também, porque, afinal de contas, ele agora era o Papa da Igreja Anglicana. Além disso, ele foi lá e pegou todos os terrenos da Igreja Católica que estavam na Inglaterra para ele, tá? Fazendo muito dinheiro com isso, porque ele aí vendia para a nobreza e para a burguesia inglesa, que também ficou contente com essa ideia. Tá? Ele pôde modular a religião de acordo com os interesses da própria Inglaterra, certo? Então, a gente traz um quadro aí, esses pontos fundamentais da ideia do anglicanismo, que eu tenho no quadro resumo, então, dessas ideias. Né? Primeiro, o líder. O Henrique VIII, da dinastia Tudor, tá? Que vai durar muito, tem a grande Elizabeth depois. O lugar central, né, a igreja anglicana, é da Inglaterra, ok? Qual que é a motivação? Não é os casamentos, tá? Apesar de terem realmente acontecido e ele ter tido um entreveiro com o Papa para poder se divorciar da sua primeira esposa. Mas o verdadeiro motivo é o interesse do monarca em ampliar o seu poder político na Inglaterra e suas receitas, o seu dinheiro, como eu expliquei. Tá? E os princípios dessa nova religião? Como eu disse, ela modulou de acordo com os interesses da Inglaterra, misturando o catolicismo com o protestantismo. Tá? Então, repare, aqui, diferente do Calvino e do Lutero, que tinha uma discussão religiosa muito forte por trás, apesar de atender interesses sociais, tinha uma motivação religiosa muito forte. No caso do anglicanismo, a principal motivação era política, né, do rei querer mais autonomia. Tá? E o que a Igreja Católica fez? Eu trago no quadro uma lista de elementos aí que a Igreja Católica fez na Contra-Reforma, a partir do que a gente chama de Concílio de Trento. O Concílio de Trento teve várias etapas, tá? Mas ele durou ao todo de 1545 a 1563, no auge das guerras e das reformas protestantes, tá? E o que a Igreja Católica propôs nesse concílio? Primeiro, treinamento do clero. Né? Agora eles vão ter, pelo menos, estar bem treinados na Bíblia, vão saber ler, vão ser bem selecionados, vão fazer os seminários. Tribunal da Inquisição, reativando o Tribunal da Inquisição para
perseguir, julgar e punir hereges, certo? Entre os hereges estariam os protestantes, claro. Reafirmou todos os dogmas e ritos, não alterou nenhum dogma, nenhum rito da Igreja Católica, vão manter as mesmas coisas, tá? Companhia de Jesus, um braço poderosíssimo da Igreja Católica que servia principalmente para espalhar a fé católica para além da Europa. Ora, para cada súdito que a gente perder aqui, para cada fiel que a gente perder na Europa, a gente ganha 3, 4 no resto do mundo. Tá? A Companhia de Jesus foi muito importante para isso, inclusive aqui no Brasil, né? Criou o Índex de Livros Proibidos, o que ninguém podia ler, né? E queimava os livros quando encontrava, né? Principalmente livros do Lutero, do Calvino, de todos aqueles que criticavam a Igreja. Tá? E também incentivou a religiosidade barroca. O que é a religiosidade barroca? As igrejas lindas, maravilhosas, cheias de pinturas. Para quê? Para atrair as pessoas, para mostrar como a Igreja Católica era poderosa, era rica e era bonita. A Capela Sistina, por exemplo, do Michelangelo, né, do Renascimento, é uma dessas ambientes que demonstram como que a Igreja Católica era poderosa. Então, eles tentavam passar isso para os fiéis deles. Tá? Mas, ao mesmo tempo, vinha acompanhada essa ideia de poder, vinha acompanhada com a ideia de pastoral. E aí a gente consegue ver com essa imagem que eu trago no quadro. Tá? A maioria de vocês deve conhecer essas duas figurinhas aqui, né? O antigo Papa, o Bento, né? E o Papa Francisco. Reparem aqui já na postura deles, na roupinha. Olha que roupa chique, sofisticada, tá? Que marca a riqueza, que marca o poder. E se você lembrar do comportamento dele, um comportamento que se distancia, de certa forma, que mostra, vamos dizer assim, uma pessoa muito inteligente, muito sábia, muito poderosa, muito culta, erudita e sofisticada, tá? Porque marca essa relação da igreja de ganhar poder a partir da distinção. Eu sou superior, eu estou em contato com Deus, direto, tá? O Papa Francisco é outro estilo. É um estilo mais ligado à ideia de pastoral. Como assim, professor, pastoral? Primeiro, reparem na simplicidade das roupas, no jeito que ele fala, como que ele se aproxima das pessoas. Tá? Aqui você não faz mais a distinção para mostrar, olha, eu sou superior, me obedece. Aqui não, você vai na pessoa e convence ela do que ela deve fazer. Conhece a pessoa. Tá? Essa era a pastoral. A igreja começou a jogar com esses dois pontos a partir ali do Concílio de Trento. Não abandonou nenhum dos dois, continua jogando sempre com os dois. Mas esses dois papas, na minha visão, marcam muito essas duas práticas para conseguir manter os seus fiéis, para manter o controle daquela situação que estava acontecendo naquele momento ali de ruptura, né, das reformas religiosas. Situação problema, a construção do Brasil. Tá? Nesse período, então, da expansão da Europa, o que a gente vai ter aí nessa expansão da Europa para o resto do mundo? A gente vai ter tanto uma questão econômica, de ganhar riquezas, quanto de espalhar a fé católica pelo mundo. Principalmente no caso de Portugal e Espanha, que são extremamente católicos e são eles que estão nas grandes navegações. Né? Então eles querem arrancar riquezas do mundo para eles e ao mesmo tempo espalhar a fé católica. Eles estão amarradinhos com a Igreja Católica nesse momento. E a ideia de construção do Brasil vem exatamente disso. Mas vamos dar uma olhada na pergunta que eu trago para você. Como Pindorama se tornou Brasil? Pindorama era o nome que os tupis, a língua tupi, dava ao litoral brasileiro, principalmente, porque tinham vários nomes antes da chegada dos portugueses, né? Pindorama significa terra das palmeiras, tá? Mas como é que virou Brasil? Por que ganhou esse nome de Brasil? Olha, isso é uma briga dentro das próprias navegações, entre os próprios portugueses, para virar Brasil. Por quê? Olha, dá uma olhadinha nesse quadro, nessa pintura do Lopo Homem, de 1519, da Terra Brasilis. Tá? Veja, no início isso aqui era a terra de Santa Cruz. Se você pegar a carta de Pero Vaz de Caminha, você vai ver duas coisas aqui básicas. A riqueza natural dessa região, que ele vai contar para o rei,
mas principalmente ele vai contar que tinha pessoas aqui para serem catequizadas. Tá? Não é à toa que foi feita a primeira missa, porque a ideia era espalhar a cultura, espalhar a fé católica portuguesa para as novas terras. Tá? E por isso o nome é Terra de Santa Cruz. Porém, contudo, entretanto, né, o que vai acontecer no final das contas? Vai acontecer o primeiro processo de exploração, que esse mapa demonstra muito bem, da Europa em relação a essas terras. Veja, não é uma exploração assim violenta, eles não estão enganando os indígenas. Tá? É importante a gente ressaltar isso aqui. Nesse primeiro momento, era uma troca comercial padrão. Os índios estavam satisfeitos porque estavam recebendo ferramentas de metal que eles não dominavam a fabricação, tá? Que para eles valia muito, e os europeus estavam recebendo o quê? Pau-brasil, tá? Que para o europeu valia muito. Certo? Então, repare, é uma troca comercial. Durante os primeiros anos aqui, foi uma troca comercial que enriqueceu a Europa, os portugueses, e também beneficiou os indígenas com as ferramentas de metal. Tá? Não foi uma enganação simples. Depois aí começa a violência, começa a escravização dos indígenas, a tomada das terras deles. Tá? Porque o indígena não tinha ideia de, como assim? Essa terra todo mundo pode usar, ok, não é minha só, todo mundo pode usar, mas aí chega o europeu lá e cerca e transforma numa fazenda. Então é um conflito cultural muito grande nesse momento, no segundo momento. Mas no primeiro momento foi um comércio tranquilo de quê? De pau-brasil. Uma madeira que tem uma tinta cor vermelha de brasa no seu interior. Tá? Entre a ideia de tornar essa terra aqui santa, Santa Cruz, ou terra de Vera Cruz, ou a perspectiva mercantilista de explorar essa terra, quem ganhou? É fácil, a gente se chama Brasil e não terra de Santa Cruz. A expectativa de catequização vai desaparecer rapidamente, isso aqui vai começar a parar de ser considerado o paraíso, os indígenas vão parar de ser considerados um povo gentil, próprio para a catequização, e isso aqui vai virar um negócio insuportável, purgatório no mundo, tá? E o foco vai ser a questão mercantil. Daí, Brasil. Você pode ler uma obra muito importante da Laura de Mello e Souza. Procura essa historiadora, ela tem vários artigos e textos contando essa história. Tá? Então, a gente tem aí a nossa solução no quadro. O Brasil foi uma construção conflituosa de práticas e representações, né, do bom, do mal, da catequização ou da exploração mercantil, que resultou na vitória de um projeto mercantilista, discriminatório e escravista no século XVI. Tá? Deixou de ter aquela possibilidade de ser o paraíso na terra, de ser um lugar para a catequização, certo? E virou um purgatório para ser explorado mercantil, de forma mercantil. Tá? No quadro, eu trago para você, então, o nosso momento de interação. A gente viu que tem um conflito entre os índios, entre as concepções culturais, religiosas, tanto entre os europeus e os outros povos, como também uma briga entre os próprios europeus em questões religiosas. A minha pergunta é, você conhece algum outro conflito religioso ou cultural da atualidade? Você conhece alguma coisa desse tipo? Tá? De encontro de povos ou mesmo ruptura interna de alguma religião, de alguma cultura? Pensa um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.
E aí, pensou em algum conflito atual, seja de caráter mais cultural ou religioso? Tá? Bom, infelizmente a gente vai encontrar vários, sejam em relação ao islamismo, entre o Islã e os católicos na Europa, aqui no Brasil, entre as várias religiões que nós temos aqui, disputas entre que algumas vezes acabam em violência física, né? Entre protestantes, católicos, candomblé. Tá? Você vai encontrar, se você fizer uma pesquisa, vários desses conflitos. E não se iluda, esses conflitos eles não são só atuais, eles têm uma história. Tá? A mistura de cultura, as misturas religiosas que acontecem no Brasil, elas são decorrentes desse processo histórico que a gente discutiu nessa aula. Seja da fragmentação da religião cristã na Europa, seja do encontro dos europeus com o Islã, com as várias religiões africanas que foram trazidos para cá à força, tá, para serem escravizados. Há um encontro com os indígenas, com a religião e com a cultura indígena, que viu o mundo de forma completamente diferente do europeu, né? Onde predominava os direitos de uso da terra, do mato, ou seja, se eu estou usando, é meu, se eu não estou usando, outra pessoa pode usar. Os europeus não, vão introduzir as ideias mercantis. Né? Para que eu tenho um produto? Não é para usar, é para vender. Que eu posso fechar uma terra para ser só minha. Tá? Até hoje nós temos vários conflitos culturais, de propriedade, e muitos deles se originam lá naquele período, tá? E que se arrastam até os dias de hoje. Na tela eu trago os pontos que a gente precisa recuperar, né, para entender, que a gente discutiu hoje, que a gente precisa recuperar. Primeiro, a questão do renascimento. Tá? Fundamentalmente, ele começa por questões, o que possibilita o renascimento cultural é o crescimento das cidades, o aumento do comércio, tá? E a burguesia querendo se marcar como um indivíduo diferente e superior da nobreza, do clero, etc., burguesia da cidade. Aí ela paga o mecenato e os renascentistas eles criam várias obras maravilhosas, mas mudam o jeito de pensar, mudam o jeito de agir e criam invenções que permitem, por exemplo, as grandes navegações, que é o processo inicial de expansão da Europa, que acaba criando, depois de muita água passar debaixo dessa ponte, criando a globalização que a gente conhece hoje. Mas o processo começa aqui, com a expansão da economia e da cultura europeia. Vai gerar um encontro com vários povos, e aí você vai ter tanto o lado positivo das trocas, mas também o lado negativo dos vários conflitos. Nesse ambiente que já era complicado para fora, a gente tem a complicação interna da Europa no início da Idade Moderna, que são as guerras religiosas, as transformações religiosas, seja com a fundação da Reforma Protestante, que vai criar várias igrejas cristãs diferentes na Europa, seja pela reação católica contra a Reforma, que tentará manter os seus súditos na Europa e espalhar a fé para o resto do mundo. E isso, infelizmente, gerou as guerras religiosas, né, muita violência. Houve envolvimento político dos reis também, para tentar autonomia da sua região, para ganhar mais poder, usando justificativas religiosas, mas no fim eram só questões políticas, como é o caso do anglicanismo. Tá? Então, a Europa está fervilhando ao mesmo tempo que está tentando expandir para o resto do mundo, entrando em contato com diferentes outros povos, tá? Criando conflitos, mas também aprendendo e transformando a nossa sociedade e iniciando o que a gente chama de Idade Moderna. Tá? Assim a gente termina a nossa primeira teleaula. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima!